Fala, galera! Meu nome é Renato Pelizari, professor de História aqui da DESC. Na verdade, o primeiro professor da DESC. Quero deixar claro isso aqui, eu tenho muito orgulho de falar isso. E tô vindo aqui hoje pra uma aula muitíssimo importante para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é a América Colonial. Vamos falar de Brasil colônia aqui, ó, dos séculos 16 e século 17. Tudo bem? Vamos lá? Vamos que vamos? Galera, esse é assunto quentíssimo, presença garantida, ó. Se não tiver esse assunto no teu Enem, eu raspo meu bigode e minha barba. Tá aqui, ó, no fio do bigode aqui o combinado, é ou não é? Foi gostaram dessa, né? Gostaram, já prometo isso há mais de 10 anos. Tá aqui, ó, a minha barba é de Dom Pedro II. Tudo junto, ninguém tirou. Só, vamos começar então. Eu dividi em três tópicos aqui, tá? Primeiro, quero falar da administração colonial. Nem é o assunto que mais aparece, era muito comum nos vestibulares mais antigos, turma, mas é sempre bom a gente lembrar algumas questões, como, por exemplo, o período pré-colonial. Alguns autores questionam esse termo pré-colonial como se não houvesse uma colonização efetiva do território. Sabe por quê que a gente questiona? Porque, meus amigos, já tinha lá o Tratado de Tordesilhas, Portugal se preocupou pra caramba em modificar o tratado com a Espanha, lembra? Que era a bula inter cetera, ou a bula inter coetera, e jogar mais pra lá, né? Ou melhor, mais pra lá, né? Mais a oeste ali, 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Pois é, por que isso? Porque já tinha interesse no controle do Atlântico e, claro, né, quem sabe beliscar alguma terrinha ali para aquelas bandas, não é verdade? Para aquelas bandas já que os espanhóis tinham chegado em algum lugar. Então, cuidado com esse tema. E outra coisa, é nesse período aqui que já começa o extrativismo do pau-brasil, as primeiras relações entre os portugueses e os povos originários, as sociedades indígenas. Então, tem muita coisa importante aqui, tudo bem? Eu vou falar ainda dos povos originários aqui, então fica tranquilo. E aí, beleza, aí depois, por quê? A pergunta que eu quero que você faça sempre é por que esse período de relativo desinteresse dos portugueses? Galera, metais preciosos. Conexão rápida, mercantilismo, metalismo, interesse é metal precioso e aparentemente aqui eles não encontraram logo os metais preciosos. De qualquer forma, por medo das invasões de outras nações interessadas aqui, os portugueses resolveram então começar uma estrutura administrativa, tudo bem? E aí vieram com as capitanias hereditárias. Muito bem, muito bem. Por que capitanias hereditárias? Quais as motivações desse modelo de dividir o negócio em lote, entregar para capitães donatários? Primeiro, já tinham feito isso. Já tinham experiência nesse modelo lá nas Ilhas Atlânticas, de Açores e Madeira, tinha dado certo lá, vamos fazer aqui. E principalmente, já que não há um grande interesse nessa colonização, vamos transferir para os capitães donatários os custos dessa colonização. Galera, um fracasso! Tirando o São Vicente e Pernambuco, um fracasso, por N motivos. Né? Falta de grana para os caras investirem, falta de apoio da coroa, entre vários outros, beleza? E aí, então, em 1548, o governo busca dar uma ajuda, um auxílio às capitanias, né, através do governo geral. Né? Tomé de Souza, nosso primeiro governador-geral, vem aqui através de uma ideia de centralização política e funda, inclusive, nossa primeira capital, Salvador. Para quem não sabe, depois foi Rio de Janeiro e, por último, e até hoje, Brasília, lá com JK, muito bem, muito bem. Beleza? E aí, galera, o que acaba ajudando muito no processo de consolidação desse projeto colonial está aqui. A primeira grande empresa colonial, que é a economia açucareira. Afinal de contas, a colônia tem que dar retorno, a colônia tem que dar dinheiro. O projeto de colonizar, meus amigos, é para isso, é para dinamizar a economia metropolitana, enriquecer a metrópole, ora pois. Então, galera, a economia açucareira foi muito importante. Então, quando me perguntam, inclusive, mas, teacher, por que o açúcar? Tá explicado. O açúcar é um produto de altíssima lucratividade no mercado europeu. Mas muito, é considerado ouro branco da época, para vocês terem uma ideia. Tá? Não sei se vocês sabem, mas ir numa festinha, uma festa, um casamento, e ter docinhos de açúcar refinado era... Oh, meu Deus, você não sabe o que tinha na festa. Nesse nível, tá bom? Então, é esse, tá? Então, o açúcar é muito importante, né? Muito dinheiro, muito retorno. Então, é ele. E aí você vai ter a grande produção de açúcar, as grandes fazendas de açúcar, né? A grande plantation do açúcar. Guarda isso aí, ó. Dica do Peli. Né? A plantation. Então, são grandes latifúndios com monocultura de cana em produção voltada para o mercado externo. Beleza?
E a sociedade do açúcar é algo muito importante pra gente. Por quê? Títia, por que é muito importante entender a sociedade? Essa sociedade aqui, baseada na Casa Grande Senzala, né? Que eu até gosto de lembrar vocês que ela é muito mais diversa do que isso, tá? Você tem trabalhadores livres aqui, você tem algumas camadas médias, mas seu vestibular é sempre uma importância maior para a ideia da Casa Grande Senzala. Né, o grande proprietário de terras, o homem branco, cristão e proprietário de escravos, era o cara da colônia. E era aí que eu queria chegar, no ponto mais importante dessa nossa aula, sem dúvida nenhuma, que é a questão da senzala, a questão da escravidão. Tá? Porque né, o que vai construir, o que vai ser a base dessa estrutura, não só econômica, mas também social e também política, tá? É a escravidão. Então, galera, o tema mais disparado, o tema mais importante do Enem é esse aqui, a escravidão. E aí eu quero, então, começar esse tema dizendo o seguinte: a escravidão foi o modelo escolhido pelos europeus aqui na América, tá? E começaram com os indígenas, com os povos originários. Tá? Então, os indígenas foram escravizados também. Então, não adianta a gente romantizar essa relação, tá, dos europeus com os povos indígenas, tá certo? Então, houve escravidão também. A igreja protegeu, tentou proteger, tinha seus interesses aí, tá? Então, e por outros motivos também, houve uma gradativa transição da escravidão dos indígenas para a escravidão dos africanos. E aí, galera, entra a questão do tráfico negreiro, o trato dos viventes, a diáspora negra, a maior migração forçada de pessoas da história da humanidade. Mais de 10 milhões de africanos foram traficados para a América à força, beleza? E eles vão acabar virando a base de toda uma estrutura, como eu falei, política, social e econômica. Não vai ser só aqui o açúcar, não. É o açúcar, né? É a mineração, é a pecuária, né? É o café que vai ser constituído aqui através da mão de obra preta desses escravizados. Tá? Então aqui, galera, não tem como a gente, né, falar do nosso país, falar da nossa história, sem falar, né, da escravidão africana, tá? E a vida dos escravizados aparece demais na sua prova. Então vai das relações entre os próprios escravizados, vai da relação entre escravizados e seus senhores, tá? Então, assim, fica muito atento, porque são diversas as questões que vão trabalhar isso. Os escravos que vão trabalhar nas fazendas, os escravos que vão trabalhar nas cidades, os chamados escravos de ganho ou os ganhadores. Tá? Então, é uma história muito dinâmica, tá? Que não fica restrita só à questão, né, da violência, que é óbvio o que mais marca e é o que tem que ser aí, o que mais, que está mais vivo na nossa memória. Tudo bem? Mas é toda uma estrutura, é de uma dinâmica extremamente impressionante como a escravidão norteou a nossa história. Beleza? Vou abrir aqui pro print, ó. E agora presta atenção pra dica de ouro, hein? Galera, presta atenção. Nós temos hoje um grande podcast chamado Projeto Querino. Projeto Querino. Anota aí. O que é a grande pegada do Projeto Querino? É o que vai trazer, na verdade, uma história do Brasil desde a sua independência, tendo como base a escravidão. E o mais interessante é que vai trazer para vocês uma demonstração de que a escravidão não era apenas uma questão econômica, mas uma questão econômica, uma questão social e uma questão política. Política. Ou seja, a estrutura política do nosso país, ela foi estruturada a partir da escravidão. E é um assunto que vai começar ali na independência e vem até os dias de hoje, beleza? E uma última dica é, fiquem atentos à questão do marco temporal, efeito a demarcação de terras indígenas, que é um tema também fundamental para a gente discutir a nossa sociedade. Questões indígenas e a questão do povo preto. Então é isso. Porque você travou a pessoa, não é porque eu não gosto de despedida, eu odeio despedida, cara, aí eu fico travadinho aqui. Mas ó, faz o seguinte, tem muito mais coisa a saber onde na descrição aqui do vídeo, tem várias questões do Enem, tá aqui cobrando isso daqui, que você vai ver inclusive com gabarito comentado. Gabarito comentado pra você. E tem o quê? A apostila direto ao ponto, que tem esse conteúdo e muito mais. Beleza? Então é isso, galera. Um prazer imenso aqui com vocês. Até a próxima. Valeu!